de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. A nossa autoridade em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a palavra de Deus, segundo o livro de Samuel. Eu vou deixar a leitura pronta aqui, já para quem quiser pregar no meu lugar, tá? Primeiro eu pergunto, né? Para depois, agora eu vou ler para já deixar a leitura pronta. Bom, quando eu acabar de ler, aí você se manifesta e vem aqui, tá bom? Agradeço aqui a oportunidade do nosso presidente, pastor Clementino, pelo carinho e a consideração, e toda a diretoria. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, os versos são os versos de número 9 até o verso de número 25. Repetindo, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, versos 9 até o verso de número 25. Vamos à leitura. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feristes à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou do teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou os vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à casa, e pediu pão, e puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá
compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora é morta. Por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Amém. Esse é um texto que os irmãos já sabem, certamente já ouviram algumas exposições bíblicas sobre esse assunto. Meus queridos, nós sempre ficamos nos pensando sobre algumas doutrinas. Tem a doutrina teísta, que diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, criou todas as coisas e controla todas as coisas pelo seu poder. Já a doutrina deísta diz que Deus criou todas as coisas e as coisas caminham por si só. É a maneira que bem entender. Tem também uma outra corrente que é a doutrina fatalista. Esta é bem conhecida de todos vocês, é aquela que diz que tinha que ser assim, tinha que ser dessa maneira, isso tinha que acontecer. Essas doutrinas, elas têm algumas vertentes que quando alguns irmãos lêem o Antigo Testamento, principalmente o livro de Jó, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições, eles têm a tendência a acreditar em algumas delas. E a outra doutrina é a doutrina do fatalismo, ou a retribuição temporal, que diz que as pessoas recebem conforme elas fazem. Essa doutrina os amigos de Jó que entendiam dessa forma, dizendo que Jó estava sofrendo pelos seus próprios pecados. Essa doutrina chama retribuição temporal. Quando nós olhamos esse texto, algumas pessoas ficam se indagando também. O que está acontecendo aqui? A criança morreu por que causa? Foi por causa do pecado de Davi, a criança sofreu as consequências e a tendência então, ao invés de pensar na soberania de Deus, na ação pedagógica de Deus, ao instruir Davi, pensar também no plano de Deus, no plano da salvação, e que a história vai estar acontecendo segundo o Senhor, somos inclinados